Exercícios contextualizados. 6. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que começa a ser construída apenas em 1905, foi criada ao contrário das outras grandes ferrovias paulistas para ser uma ferrovia de penetração, buscando novas áreas para agricultura e povoamento. Até 1890, o café era quem ditava o traçado das ferrovias, que eram vistas apenas como auxiliadoras da produção cafeeira. Essa nova orientação dada à expansão ferroviária durante a Primeira República tinha como objetivo, opção correta, D. Valorização das regiões de baixa densidade demográfica, logo que os imigrantes estavam chegando, a população estava crescendo, então tinha necessidade de crescer o local onde cresceu as ferrovias para acessar locais onde poderia ser utilizado para a moradia das pessoas, logo que a população brasileira estava crescendo. 7. Observe o quadro a seguir. Percentual de representação do crescimento de deputados na transição do Império para a República. Aqui está a transição de números de cada estado, cada deputado de cada estado, do período do Império até o período de República no Brasil. A República herdou do Império a noção de províncias, mais ou menos importantes. Ideia essa que foi confirmada pela Constituição de 1891. Com base no quadro acima, percebe-se o crescimento das províncias bancadas, sendo correto afirmar que, opção correta, C. A nova distribuição das bancadas deixa transparente quais seriam os estados a ter relevância na recém-criada República, ou seja, o estado que tivesse a maior quantidade de deputados teria mais poder político dentro da República. 8. A borracha e o borracheiro. Então, aqui vem as duas definições do que é borracha e o que é borracheiro. Vamos lá para a pergunta, vocês vão ler aí, a gente vai lá para a pergunta. Os verbetes esclarecem os significados do termo borracha no Brasil. Um desses significados põe em evidência o norte do país, onde a palavra tem um emprego diferenciado historicamente. Por quê? Opção correta, A. Essa região teve um contato mais próximo com a produção do látex, e lá a palavra borracheiro passou a significar mais do que a produção da borracha em si, definindo também o seu produtor, o trabalhador, o seringueiro, ou seja, o seringueiro que tirava o látex para a produção da borracha era conhecido como borracheiro. Hoje em dia, borracheiro é quem trabalha com pneu, né? Quem troca pneu, tapa furo do pneu do carro, né? Vamos lá, 9. Analise a tabela. Principais produtos exportados pelo Brasil. Ali tem aqui, ó, café, açúcar, algodão, couros e peles e borracha, em seus respectivos anos. A partir dos dados anteriores de seus conhecimentos a respeito da economia brasileira entre as décadas de 1820 e 1910, é correto afirmar que A ou opção correta, o surto da borracha, opção correta A aqui, ó, o surto da borracha pode ser explicado pela expansão da indústria automobilística do período, porque o látex que era retirado para a produção da borracha aqui no Brasil era enviado para a Inglaterra, para a Europa, né, para a produção de pneus para carros, logo que a indústria automobilística estava crescendo muito nesse período. Isso garantiu bastante dinheiro para o Brasil nessa época. 10.
As afirmativas seguintes fazem referência à economia brasileira do final do século XIX, à primeira metade do século XX. Vamos lá. Número 1. Tão logo a República foi proclamada, o café continuou sendo o nosso principal produto de exportação, razão pelo qual os historiadores referem-se à República Velha como República do Café. Correto, o café, inicialmente no período republicano do Brasil, era o grande carro-chefe econômico do Brasil, era quem garantia a economia do Brasil. 2. São Paulo, que ao longo do século XIX assumiu o posto de principal centro econômico do país, passa a ser também o principal centro político da República Velha. Correto também, porque a maioria dos políticos, dos presidentes, né, desse período republicano, da República Oligárquica do Brasil, eram de São Paulo. 3. Minas Gerais também continuou tendo papel de destaque na economia brasileira, especialmente em função da produção canavieira associada à produção do café. Minas teve um destaque, sim, na economia brasileira, mas não com a produção açucareira, não com a produção canavieira, porque a produção canavieira era bem característica do Brasil colônia, né? Minas Gerais tinha um certo destaque com a produção leiteira, com a produção de laticínio. Então a opção correta aqui seria aqui tem 1 e 2. Opção correta A. 1 e 2 estão corretos. Beleza, galera? Continua aí com o estudo de vocês. Leem a apostila, façam os exercícios e vamos lá.